O OneFootball traz para você uma super promoção de Natal. Do dia 1 ao dia 24 de dezembro, prêmios diários pelo aplicativo. Camisas oficiais da seleção, chuteiras, headphones e muito mais. Baixe grátis o OneFootball, cadastre o seu e-mail e pronto. Boa sorte! Vamos lá. Grupo 4, que é o grupo do Flamengo, que começa logo de cara. Olha, o Flamengo no primeiro jogo vai pegar um dos gigantes do futebol sul-americano, River Plate. Depois tem Emelec e tem o ganhador do 1, né? Que aí a gente pode discutir, ver quem é, mano, que é o vencedor desse. Tem o Deportivo Maracá, tem o Deportivo Tátira, tem o Independiente Santa Fé, tem o Santiago Wanderers e tem o Melgar. O Santa Fé para não ser o Santa Santa Fé Fé. difícil espera exatamente o confronto desses dois jogos que o Mano acabou de citar aí. Mais tradicional tá Santa Fé, né? Possivelmente será ele. Eu, se fosse torcedor do Flamengo, torceria para não ser o Santa Fé. Eu também. Eu torceria para não ser. Era um bom grupo esse com o Santa Fé, hein? Mas aí se... Pensa bem, jogo bom, hein, Pascoal? River Plate, Jogo bom. Emelec, Flamengo e Santa Fé, aponta 2 favoritos. Mas é grupo bom. Mas, ô Pascoal, se a gente parar para analisar aqui, o melhor adversário para o Flamengo aqui para entrar nesse grupo seria esse... Não, o Macará. O Macará também ninguém conhece. O Melgar caiu no grupo... Foi qual Libertadores que eles caíram no grupo do Atlético Mineiro? Teve uma Libertadores que o Atlético pegou esse Melgar, que é uma porcaria também. Olha lá, mano, mas tá na cara que... o futebol peruano na Libertadores tá na cara realmente tem sido que vai entrar aí o Tátira da Venezuela, o Baracá do Equador. Esses se confrontam. Aí depois embaixo joga o Wanderers contra o Melgar. E aí eles jogam o vencedor de um com o outro para ver quem pegará o Santa Fé na próxima fase. O Wanderers seria a melhor opção até pela logística. Você segue para Santiago muito mais fácil do que para ir para Colômbia, cidades que não são capitais, Equador e tudo mais. Então a logística às vezes é fundamental para você também ir bem numa primeira fase. Porque ao mesmo tempo em que você estiver disputando a Libertadores, vai ter também o Campeonato Brasileiro, vai ter também a Copa do Brasil. Então os times têm que se desdobrar. Então quanto menos viagem fizer, melhor. E a gente sabe que, na comparação aí, o Santa Fé seria o time mais favorito a chegar até a fase de grupos. Só que pensando aí, mesmo as outras equipes mais frágeis, para ir para Santiago é melhor do que para ir para o Equador, para o Peru. Sim, mas para a Colômbia não é tão ruim assim. Vamos dizer a verdade. Para o Chile, não é. Para jogar lá no Peru contra o Melgar, tem altitude. Isso. Certo? O Maracá, no Equador, vai ter que se desdobrar para poder chegar. O Tátira da Venezuela, a mesma coisa, certo? A mesma, aquela estradinha. O Emelec não tem altitude também. Mas esse Santiago Wanderers aí, eles não jogam em Valparaíso? Jogam em Valparaíso. Mas quando é Libertadores, muito possivelmente, o estádio de Valparaíso ainda é estádio tipo da Copa do Mundo de 62. É aquele estádio, o mesmo estádio na Copa do Mundo. Então, de madeira. Já não é mais de madeira. Eu estive lá na Copa América do Chile, já não era mais de madeira. Já não era mais de madeira. Agora, o Emelec tem um time bom, um estádio novo. Não é aquele estádio onde o Corinthians jogou. Aquele estádio foi reformado. Jorge Capwell. O estádio é o seguinte, mano. É o campo esse time é o time da energia elétrica, né? Que é a empresa de energia elétrica lá do Equador. Então é um estádio que ficou grande, ele ficou alto. Porque não tinha como para ir pro lado e ficou alto. E a pressão é grande em cima do... Foi onde o Corinthians jogou, no Campo Velho. Virou um cortiço, então. Lembra do presidente do Corinthians, o Mário Gobi, que não deixaram o Corinthians entrar para fazer aquecimento? Ele ficou trancado atrás das grades depois do jogo. Do Corinthians naquele jogo. Uma pressão danada. E mesmo assim o Corinthians passou, que acabou invicto. Verdade. A Libertadores da América. O Emelec, nas últimas 8 edições de Libertadores, passou da fase de grupos. Chegou ao mata-mata. Por mais que tenha caído em oitavo, o Flamengo tem caído na fase de grupos. Exatamente. Então a gente coloca o Flamengo como favorito, pelo que a gente conhece de tamanho do Flamengo, mas esse time do Emelec não é um time que entra para disputar Libertadores só por disputar, não. É um time que está tentando crescer cada vez mais e tem avançado nas últimas 8. O time está acostumado a jogar Libertadores. É isso que a gente pode colocar. E tem conseguido passar pelo menos essa primeira fase, a fase de grupos nos últimos anos. Então tem que ficar de olho aberto. O presidente do Flamengo falou uma frase legal. Serão 17 times campeões da Libertadores da América, né? Para o presidente do Flamengo, não. São 16 clubes e o Flamengo. O Flamengo e 16. Entendeu? Olha como é a sacada. 16, né? Mas quem tá é o Flamengo, que é campeão da Libertadores também. Diga, mano. Mas, ô Pascoal, na boa, vamos pensar aí que possa entrar o Independente Santa Fé nesse grupo. Então teremos aí River Plate, Emelec, Flamengo e Independente Santa Fé. É impressionante o azar que o Flamengo dá em sorteios, cara.
Pai do céu, na Libertadores esse ano já caiu num grupo que era extremamente complicado. Parou esse ano, São Lourenço. O próximo agora de 2018, esse grupo é muito mais difícil do que o que o Flamengo caiu em 2017. E o Flamengo não conseguiu avançar na fase... E tinha o São Lourenço argentino na vida dele também, né? Pois é. São Lourenço, Atlético Paranaense e... Chilenos. Universidade. Era o Católica. Era o Católica. E ainda tinha uma coisa, o campeonato argentino estava parado, na primeira rodada o Flamengo passeia de forma aqui, o Flamengo passeia contra o São Lourenço. Então foram 3 pontos garantidos. Mesmo assim, o Flamengo não fez de falta, tudo mais. O Flamengo não conseguiu O Flamengo passar. não fez ponto fora de casa na última Libertadores. Não fez ponto. Né? E lembrar que esse Emelec, Pascoal, 2012 e 2014, era do mesmo grupo do Flamengo, não venceu o Flamengo. Foram, aliás, em 4 jogos, venceu só uma vez o Flamengo jogando no seu estádio antigo. E mesmo sem 4 jogos, o Flamengo tendo vencido 3 jogos e perdido apenas 1, 2012 e também 2014, o Emelec avançou exatamente por esse detalhe, que na pontuação dos grupos, o Emelec foi adiante e o Flamengo, por menos pontos, ficou fora, mesmo tendo o maior número de vitórias sobre o Emelec. Aponta 2, mano, aí. Difícil, hein, Pascoal? Eu acho que o River Plate, cara, é um time que deve avançar. River Plate, depois daquela com o Lanús, hein, mano? Se decepcionou aquela lá, hein? A maior pipocada do ano de 2017 foi o papelão que o River fez. O River tinha vencido o primeiro jogo, abriu 2-0 jogando na casa dos caras. Conseguiram. Até por isso tá engasgado isso na garganta do pessoal lá. Estão querendo investir, estão querendo contratar o Lucas Prato para fortalecer muito esse time. O Galhardo segue como treinador. É um time que está obcecado por voltar a ganhar a Libertadores, assim como o Boca. A gente vai falar do Boca daqui a pouquinho. Esses gigantes argentinos vão entrar na Libertadores 2018 com a faca nos dentes, Ribeirão, como o Cassino gosta de dizer. E você falando do Galhardo, né, a gente tem que ressaltar que o cara está indo para a 4ª temporada dele como técnico da equipe do River. Um tropeço feio, né? Um tropeço, eu concordo com o mano, o tropeço do Lanús é inacreditável. ridículo. Depois de ter vencido o Wilson por 8-0, ter feito aquela goleada daquele jogo super estranho. Mas um detalhe, né? O Galhardo nunca foi campeão argentino, Pascoal. Desde que ele está lá. Ele abdicou em alguns momentos dos campeonatos locais, do campeonato estadual, do campeonato nacional, como queiram, para investir exatamente em títulos internacionais. Já foi campeão da Libertadores, já foi campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa, Copa Suruga, campeão da Copa Argentina. Ou seja, é um cara que, recentemente, a imprensa argentina colocou o Gallardo lá no River Plate, no centro do gramado, ele que também foi campeão como jogador. Com os troféus. Com os troféus todos em volta dele. A foto é legal. É impressionante. E aí você fala assim, mas o cara não foi campeão argentino. Mas o trabalho dele é tão reverenciado que vai para a 4ª temporada, e ninguém mexe nele lá. Ele é como a gente fala do Renato Gaúcho em Porto Alegre, que vai ter direito à estátua, contrato renovado. O Gallardo também é exatamente esse. Fecha e abre o estádio Monumental de Nunes com a mesma moral de sempre. E vai, nessa expectativa de se reforçar, pode ser que leve um brasileiro de camisa 9 para lá. Né? Pode ser. Sempre sofre com o desmanche, né? Impressionante. Toda temporada, 2, 3, 4 jogadores bons. Eles perderam agora o Lucas Alário. Mas eles estão com dinheiro, né, Pascoal? Eles perderam 3 jogadores. Eles perderam 3 jogadores. O Alário, ele pagou a multa, né, para poder jogar no Bayern. 28 milhões. Pagaram lá, acho que 28 milhões de euros, 28 milhões de dólares. Foi euros, não foi? Não, dele foi em dólares. Enfim, mas 28 milhões de qualquer coisa é muita grana. Não sendo reais, já é muito dinheiro. Mas o River tá com caixa. Ele foi jogar lá no Leverkusen, lá, pagou a multa, saiu lá meio que tretada do River. Ele tá titular lá. Tá. Então, acho que eu não tenho coragem de apontar 2 aí, não. Até porque a gente precisa esperar quem é esse quarto aí. Se for o Santa Fé, por mais que seja um grupo difícil, eu acho que deve avançar aí. Talvez não pela ordem, mas vamos colocar aí o River e o Flamengo. Porque o Flamengo ele vem forte também. Aí a gente vê camisa, mano. A gente não tá vendo futebol desses. Porque o River, se depender do futebol, o River no Campeonato Argentino... capenga. Vice-campeão. Porque se dedicou muito, ele poupou seus jogadores para na Libertadores. O Gallardo, ele abdica do Campeonato Nacional. Foi o que aconteceu com o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Mas aí chegou lá contra o Lanús, aí teve aquela gozação na Argentina, que o time por isso que o apelido deles é Galinha, porque chega lá na hora, o time do River fracassa, pipoca na hora que não tem que pipocar. Bom, sei lá, Flamengo e River, os confrontos aí, 15 jogos, 7 vitórias do Flamengo. Olha o equilíbrio. 6 derrotas e empates 2. Perfeito? Ó, e a gente gols marcados 28-21. Nessa avaliação, a gente sempre pensa, a gente está muito próximo aqui do Flamengo, a gente sabe o tamanho que é o Flamengo, só que pensando em termos de Libertadores, o River Plate é muito maior do que o Flamengo. De conquistas, de chegadas até as fases finais. O River é tricampeão da Libertadores. Muito mais acostumado
a chegar muito forte em Libertadores do que o Flamengo.